Bom, dando continuidade, eu passo a palavra ao professor Jadir Antunes, que é professor de filosofia da UniOeste e que fez vários estudos sobre o capital, em particular a questão da violência do capital, né? E ele vai falar agora sobre a questão da consciência do capital e da fenomenologia do espírito. Bem, boa tarde a todos e a todas, então. Agradeço aí, inicialmente ao professor Robespierre pela gentileza do convite para vir falar aqui no simpósio de filosofia política de vocês. Agradeço também. O Zé não está aqui, mas disse que depois vai assistir a palestra pelo vídeo, então. Boa tarde, Zé. É importante cumprimentá-lo, né? Enfim. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou tentar, né? Eu não prometo que vá dar conta, né, da promessa, que é de discutir, na verdade, aqui o chamado problema da consciência proletária no Capital de Marx. E eu vou tentar aqui fazer também uma comparação com o problema da consciência em O Capital com o mesmo problema da consciência na Fenomenologia do Espírito, que é uma obra de Hegel que se dedica exclusivamente a pensar também o mesmo problema da consciência. Bem, o problema que já se apresenta de imediato aqui para nós é de como fazer, né, como estabelecer uma relação entre duas obras tão díspares, né, como a Fenomenologia do Espírito de Hegel, que é uma obra de um autor, de um filósofo tido como idealista e metafísico, tanto por Marx quanto pela tradição marxista, com uma obra de um autor materialista e uma obra que, do ponto de vista da tradição marxista, é uma obra de ciência, é uma obra que se ocupa somente e exclusivamente com problemas de ordem das relações materiais de produção, né? De maneira geral, o marxismo compreende que o Capital é uma obra que estuda as leis gerais da produção capitalista, né? O modo como se estrutura objetivamente o modo de produção capitalista, as relações sociais de produção, as relações de troca, as relações de consumo, as relações na esfera da fábrica, da divisão da riqueza, da partilha da riqueza, o problema da lei do valor, dos preços, da acumulação de capital. Então, todos problemas que, a princípio, aparecem como problemas de crítica da economia política, né? O próprio Capital, no entendimento de Marx, é uma obra de crítica da economia política e, aparentemente, não teria nenhuma relação com uma fenomenologia, né? Ou seja, nenhuma relação com os problemas superestruturais da sociedade capitalista, como é o problema da consciência, né? Lembrem que Marx faz uma divisão entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é o domínio das relações de produção material e a superestrutura é o domínio da consciência, das formas de consciência religiosa, jurídica, políticas. E que o Capital é um estudo metódico, detalhado, das relações de produção, de como os homens estabelecem relações entre si
no mundo da produção e do nível chamado infraestrutural ou estrutural da realidade. Então, na verdade, então, o que eu vou tentar fazer aqui é uma coisa que eu já vim investigando há longos anos. Eu desenvolvi uma pesquisa de pós-doutoramento ano passado, tentando comparar a fenomenologia do espírito com o capital. Em que consiste basicamente o nosso problema aqui? O que é que nós chamamos de fenomenologia? Ou o que Hegel chama de fenomenologia e o que nós podemos chamar de fenomenologia no Capital. Então eu vou tentar aqui inicialmente apresentar nas suas linhas mais gerais a estrutura geral da fenomenologia do espírito, tentar aqui mostrar a estrutura, a divisão dos capítulos, o problema, como a obra se estrutura, e depois vou tentar fazer a mesma coisa com o Capital de Marx, e para a gente poder estabelecer as relações que eu penso que é possível de serem feitas. Então, há um conjunto de problemas aqui que nós apenas apontamos, indicamos, né, que é talvez o problema mais fundamental aqui, no meu entendimento, que é o problema da relação do Marx maduro, do Marx do Capital, com o hegelianismo, com Hegel, né? Porque há uma visão dominante do marxismo de que Marx teria sido hegeliano, neo-hegeliano na juventude, feito a crítica a Hegel do ponto de vista mais filosófico, o problema da metafísica, da crença religiosa, da alienação religiosa, e depois, na sua maturidade, Marx abandonara os problemas relativos ao idealismo alemão e consagrado-se inteiramente, então, à produção de uma doutrina, de uma teoria científica sobre a sociedade capitalista, já quase totalmente emancipado dos problemas que ele enfrentava na juventude, nos seus combates com Hegel, principalmente. Combate, né, com Hegel, entre aspas, né, que Hegel já havia morrido, e combate com o hegelianismo, né? Bom, então, inicialmente, o que é a fenomenologia do espírito? A fenomenologia do espírito, então, é uma obra que Hegel escreve em 1806, e ela trata basicamente do problema da ciência, da experiência, da consciência. Então, a fenomenologia do espírito de Hegel procura expor de maneira lógica e ordenada o fenômeno da consciência, de como a consciência, de como todas as formas de consciência possíveis se produzem, se formam, se desenvolvem ao longo do tempo tanto do indivíduo quanto do tempo que está fora do indivíduo, quanto do tempo da história. Então, Hegel tenta aqui pensar uma coisa, tenta aqui construir uma teoria filosófica sobre o problema da consciência. Por quê? Porque, do ponto de vista de Hegel, é preciso pôr ordem, é preciso pensar logicamente, filosoficamente, o problema da consciência. E, do ponto de vista de Hegel, pensar logicamente o problema das diferentes formas de consciência. As diferentes formas de consciência aqui são desde a forma de consciência do homem comum, aquilo que nós chamamos de senso comum, que Hegel chama de certeza sensível, até a forma de consciência mais evoluída, mais desenvolvida, que Hegel chama de saber absoluto. Então, há duas formas extremas de consciência. Uma forma de consciência que nós podemos chamar de próximo da extrema ausência de consciência, que é aquilo que na linguagem mais comum nós chamamos de saber comum. Na linguagem marxista nós poderíamos chamar de consciência alienada, e que na linguagem de Hegel chama de certeza sensível. E uma última forma, que é a forma
propriamente filosófica. Na verdade, a gente pode dizer que é a forma compreendida por Hegel, que Hegel nomeia de saber absoluto, que é a forma de saber possível, mais ampla, mais desenvolvida, mais concreta, mais efetiva, que é a forma do saber absoluto. Entre essas duas formas, a forma primeira, que é a certeza sensível, e a forma última, que é o saber absoluto, desenvolvem-se uma série de consciências que são consciências intermediárias. Então, o problema aqui para Hegel, o problema filosófico de Hegel aqui, com o qual Hegel se debate, é uma espécie de crítica à forma sociológica de saber, a forma não filosófica de saber. Por quê? Porque a forma não filosófica de compreender o fenômeno da consciência compreende a consciência como um conjunto de formas de conhecimento, de apreensão e de compreensão da realidade, dispersas pela realidade, espalhadas pela realidade, sem nenhum laço, sem nenhum nexo, sem nenhum elo comum entre eles. Então, o que Hegel procura fazer é pôr uma ordem lógica, uma ordem racional, uma ordem espiritual no conjunto dos fenômenos da consciência e tentar mostrar que, na verdade, aquilo que aparenta ser um caos no mundo da consciência, aquilo que aparece como díspare, como disforme, como não racional, na verdade pode ser pensado como um processo uniforme e racional de uma única e mesma consciência, que Hegel dá o nome de saber absoluto. Enfim, então eu penso que é possível encontrar esse mesmo modelo, esse mesmo esquema no Capital, que eu vou tentar mostrar mais adiante. Então, a Fenomenologia do Espírito é, na verdade, uma obra que se ocupa do estudo científico das diferentes experiências da consciência, um estudo científico das diferentes formas de consciência. Nós não podemos falar aqui de consciência humana, porque a consciência para Hegel não é consciência humana. A consciência para Hegel é sempre a consciência do espírito, de uma entidade que transcende as faculdades do humano, mas que se realizam, que se desenvolvem, que se operam através do intelecto e da atividade humana, certo? Então, a fenomenologia tenta então descrever ordenadamente, logicamente, racionalmente, a marcha da consciência pelo universo do saber. Então, uma marcha que começa pela certeza sensível e avança pelos diferentes universos do saber, como o universo científico, o universo da moral, o universo da ciência, o universo da moral, o universo jurídico, o universo do direito, o universo artístico, o universo religioso, o universo político, até o universo mais desenvolvido, mais pleno, mais perfeito e mais acabado de consciência ou de saber, que é o saber filosófico ou o saber dos filósofos. Então, assim como há diferentes formas de consciência, diferentes figuras da consciência, há também diferentes agentes, promotores, agentes que desenvolvem estas consciências, né? Ou esta única consciência. Então, a filosofia do espírito está dividida em duas grandes partes. Uma parte que Hegel nomeia de espírito subjetivo e outra de espírito objetivo. A parte relativa ao espírito subjetivo se divide, a grosso modo, em duas grandes partes, que Hegel nomeia de consciência e de razão. A consciência, por sua vez, pode ser dividida em consciência e consciência de si. A razão, como razão observadora, razão ativa, e a individualidade em si e para si. O subjetivo aqui para Hegel são as formas de consciência que se desenvolvem fora do tempo e fora das instituições. Ou seja, o modo como a consciência se desenvolve abstratamente, fora do tempo e fora do espaço. Então, aqui Hegel vai estudar, vai analisar as diversas figuras da consciência, tais como, por exemplo, no estágio da consciência,
aquilo que Hegel chama de certeza sensível, percepção, força e entendimento. Na seção da consciência de si, Hegel vai estudar o problema do estoicismo, do ceticismo, da consciência infeliz, onde Hegel analisa a famosa luta pelo reconhecimento entre senhor e escravo. Na parte relativa ao espírito objetivo, Hegel vai estudar 3 grandes formas de consciência, ou 3 grandes figuras da consciência, que agora já são figuras da consciência que nós encontramos desenvolvidas no tempo, desenvolvidas no mundo, como a arte, a religião e o saber absoluto. Então Hegel parte do estudo da arte, compreende a arte nas suas determinações fundamentais, vê como a arte, ou a consciência artística se transforma ou evolui na forma da consciência religiosa, primeiro na forma da consciência da religião natural, depois que são as religiões orientais. Investiga, vê como a religião natural transforma-se na religião da arte, que é a religião grega, e depois como a religião da arte transforma-se pelo seu próprio movimento em religião revelada, que é a religião cristã. E ele, então, a partir daqui da religião revelada, Hegel vai mostrar como o saber religioso transforma-se em saber absoluto. O saber absoluto é, a grosso modo, o saber desenvolvido pelos filósofos, porque os filósofos são aqueles que procuram conhecer o absoluto na sua forma própria de existência. Então, todo esse movimento, todo esse conjunto complexo de figuras da consciência, essas diferentes seções, elas procuram, Hegel procura, a grosso modo, explicar como a consciência emerge já na forma da certeza sensível. O que é a certeza sensível? A certeza sensível é basicamente a certeza que nós temos a partir dos sentidos. E a partir da certeza que nós possuímos sobre os sentidos, sensível no sentido de sentido, daquilo que emerge do sentido, como essa certeza vai se desenvolvendo, vai evoluindo pelo seu próprio processo interno e contraditório, porque toda certeza busca apreender o absoluto, e como essa certeza vai se desenvolvendo de forma imanente, de forma lógica e racional, até emergir na figura da consciência filosófica, e depois como essa consciência filosófica se desenvolve, desde os filósofos pré-socráticos gregos até a última forma mais desenvolvida de filosofia, que no entendimento de Hegel, ainda que Hegel não deixe isso expresso, é a própria filosofia hegeliana. A filosofia hegeliana, então, seria o ápice dessa marcha da consciência sobre os diferentes universos do saber, e o saber, então, de certa maneira, se consagra com o sistema filosófico hegeliano. Bom, o problema aqui agora, eu espero que vocês tenham entendido, como funciona, como opera a fenomenologia do espírito de Hegel, e agora eu vou fazer a tentativa de mostrar como isso funciona dentro do Capital de Marx, certo? Eu tenho que controlar o tempo aqui, porque o tempo é fundamental para dar conta do meu propósito aqui, porque o meu propósito tem um tempo limitado aqui para ser cumprido. Eu sei que eu não vou cumprir, mas isso não me preocupa. Até seria preocupante se eu cumprisse com esse propósito de tentar pensar a lógica, a estrutura lógica de 2 obras bastante complexas, bastante grandes, bastante ricas de reflexão em 45 minutos. Certo? Bom, o que é o Capital? O Capital, aparentemente, é uma obra totalmente distinta da fenomenologia do espírito, porque não tem como objeto, não tem como meta expor o movimento do espírito, o movimento da consciência, ou de apresentar a forma lógica, o movimento lógico das diferentes figuras da consciência. Quem conhece o Capital, quem conhece a obra de Marx, sabe que Marx está preocupado em O Capital
em explicar como funciona a lógica das relações de produção, de exploração da sociedade capitalista, né? O Capital não é uma crítica, não é uma contribuição crítica à metafísica, uma contribuição crítica à história da consciência, ao idealismo hegeliano, uma contribuição crítica à compreensão não científica dos economistas ingleses. Mas eu vou tentar mostrar de que maneira a gente pode pensar que, eu não sei se é possível dizer que está sendo gravado, né? Quando a nossa fala não é gravada, a gente fala as coisas, né? Conta com a memória de vocês que vão esquecer, mas o vídeo deixa registrado, né? Mas eu penso, assim, em certo sentido, a gente pode dizer que a fenomenologia do espírito talvez tenha sido a grande obra mestra, uma espécie de paradigma para Marx elaborar o Capital, né? Possa ter sido uma espécie de obra, né? Na qual Marx se espelha para fazer a sua crítica à economia política. Por quê? Porque nós podemos pensar que o Capital, compreender que o Capital também é uma obra de fenomenologia, ou seja, também é uma obra de estudo crítico e científico das diferentes formas de consciência, mas não mais as diferentes formas de consciência daquilo que Hegel chamava de espírito, ou aquilo que nós podemos chamar de diferentes formas ou figuras da consciência propriamente humana. Na verdade, o Capital aqui é uma espécie de fenomenologia da consciência proletária. Então, o que Marx procura expor, ainda que isso não fique claro, na verdade isso tudo fica muito obscurecido, mas não totalmente dentro da obra do Capital, Marx procura mostrar, no meio de todas aquelas discussões, no meio de todos aqueles conceitos como mercadoria, valor de uso, valor de troca, trabalho concreto, trabalho abstrato, jornada de trabalho, trabalho pago, trabalho não pago, reprodução do capital, composição orgânica, acumulação, reprodução, concentração, centralização. Por trás, de maneira não tão explícita, está uma fenomenologia que procura expor, em certo sentido, a forma lógica do desenvolvimento da consciência do proletário no interior da sociedade capitalista. Então, o Capital é uma obra composta por 3 tomos, né? Destes 3 tomos, apenas o primeiro tomo, ou o primeiro livro, é um livro totalmente editado para publicação, né? Marx editou e preparou para publicação, teve uma segunda revisão, teve traduções para o francês, para o inglês, ainda em vida de Marx, e os livros 2 e 3 foram compostos a partir de manuscritos recolhidos por Engels, né, após a morte de Marx. Mas no primeiro livro nós podemos pensá-lo a partir da ideia de uma fenomenologia da consciência. Por quê? Então, inicialmente, o livro 1 do Capital, e é só essa parte que nós vamos tratar, infelizmente, né? Está organizado em 7 grandes sessões. São 7 sessões, 25 capítulos. O último capítulo a gente vai desconsiderar aqui, porque, de acordo com o Rubel, que é um marxista francês, teria sido um capítulo que Marx publicou para driblar a censura. É o capítulo sobre o problema da colonização. Então nós temos que pensar aqui que o Capital é uma obra organizada, dividida em 7 sessões e 24 capítulos. Bom, eu pessoalmente reorganizo a disposição destas sessões e destes capítulos, pelo menos em 3, 5 ou 6, dependendo, em 3 ou 6 grandes, 5 ou 6 grandes partes.
cinco ou seis grandes momentos através dos quais se desenvolve a consciência de classe da classe do proletariado, daquilo que mais chamam de proletariado ou de classe trabalhadora. Eu acredito que nem todos vocês conheçam o Capital, então eu vou tentar aqui, de maneira bastante sintética, mostrar como o conjunto do livro pode ser pensado a partir destas seis partes que eu aqui reclassifico, mas sem mexer na própria estrutura da obra de Marx. Então, a primeira parte, nós poderíamos dizer que a primeira parte corresponde ao momento da identidade. Logicamente, nós podemos dizer que a primeira parte, o começo, a primeira seção do Capital corresponde àquilo que nós poderíamos chamar de momento da identidade. A segunda parte corresponderia àquilo que nós poderíamos chamar de momento da diferença. A terceira parte, no momento da oposição. A quarta parte, momento da negação. A quinta parte, momento da negação da negação. E a quinta parte, a sexta e última parte, onde se completa o processo de exposição lógica do desenvolvimento das formas de consciência do proletariado no interior do capital, corresponderia ao que Marx chama de expropriação dos expropriadores. Perfeito? Bom, rapidamente aqui, o que é o Capital? O Capital é concluído por Marx no capítulo 24, abstraindo-se, então, excluindo o capítulo 25, que é um capítulo meramente posto por Marx para driblar a censura. O problema é que aquele capítulo 25 não dribla somente a censura, ele dribla também o nosso entendimento dessa lógica imanente, dessa divisão imanente que está ali contida no Capital. Por que a expropriação dos expropriadores? Porque o processo de exposição de Marx é concluído com a expropriação que o movimento proletário faz sobre os expropriadores, que são os agentes representados pela classe dos capitalistas. Então, o Capital é concluído com aquilo que nós podemos chamar de tomada revolucionária do poder pelo movimento operário. Ele é concluído, mas ele não começa. Por quê? Então, esse momento em que o Capital é concluído com a expropriação dos expropriadores e a tomada revolucionária do poder pelo movimento operário, é o momento de grau máximo do desenvolvimento da consciência de classe do movimento operário. Então, o Capital é encerrado pressupondo um máximo desenvolvimento da consciência de classe do movimento operário, da classe operária, da classe do proletariado, que é o momento em que o conjunto da classe dos trabalhadores se desenvolve no sentido de uma consciência da necessidade de se tomar revolucionariamente o poder, de se tomar revolucionariamente a propriedade privada, da necessidade de transformar essa propriedade privada em propriedade dos trabalhadores e de pôr fim ao sistema de trabalho, ao modo de produção capitalista. A gente pode dizer que o Capital é concluído com o movimento último, com a negação de todas as negações, com a negação última, a crítica última feita por Marx e pelo movimento operário é o momento em que o sistema capitalista é aniquilado, tomado e expropriado pelo movimento proletário. Mas o processo de exposição, o movimento todo, não começa já com a classe operária consciente da sua condição de classe explorada e oprimida dentro do sistema e da necessidade de tomar revolucionariamente o poder para pôr fim a essa condição da classe trabalhadora no interior da sociedade capitalista. O movimento todo começa pela forma de consciência mais alienada possível de ser encontrada dentro da
sociedade capitalista. Por quê? Então, o Capital começa, quem conhece o Capital começa pela famosa seção primeira, onde Marx estuda o problema da mercadoria e do dinheiro, e aquilo que Marx chama de circulação simples das mercadorias. Quanto tempo eu tenho? 30 minutos? Estou brincando. 20 minutos com toda a gentileza aqui e a paciência de vocês. Então começa pelo momento da identidade. O que é o momento da identidade? É o momento em que Marx explica o que é a mercadoria, o que é o valor de uso, o valor de troca, o valor, o que é o dinheiro, o momento em que Marx analisa as formas do valor, o problema do fetiche da mercadoria. Mas, a grosso modo ali, o princípio que está orientando a exposição, a ideia que orienta a apresentação, o problema do modo como a sociedade se organiza para a produção de riqueza na sociedade capitalista, é o momento em que se confrontam dois personagens inteiramente abstratos, a figura do comprador e a figura do vendedor de mercadorias. Então Marx começa apresentando a sua crítica à sociedade capitalista, de certa maneira mostrando de uma maneira muito lógica, muito abstrata, como os economistas, ou como a consciência oficial da sociedade burguesa, a consciência dos economistas, apresenta a forma de relação, a forma dos homens se relacionarem socialmente dentro da sociedade capitalista. A forma mais abstrata, a forma mais imediata, a forma primeira, ontologicamente primeira ou fenomenologicamente primeira, então é o momento das relações de trocas, onde nós temos duas figuras e ao mesmo tempo duas coisas sendo trocadas. De um lado nós temos um vendedor de mercadorias e de outro lado um comprador de mercadorias, vendendo mercadorias. A mercadoria é uma coisa externa, é um objeto externo. Nesta relação de troca entre comprador e vendedor, domina, como diz Marx ali, a fictio iuris, a ficção jurídica do contrato, a ficção jurídica, hobbesiana, liberal, lockeana, da sociedade baseada na ideia de contrato, onde você tem dois agentes livres, autônomos, independentes, que se encontram no mercado para cambiar mercadorias. Esses dois agentes se apresentam então como iguais, portanto aqui nós estamos naquilo que eu chamo momento da identidade, porque eles apresentam-se exatamente como iguais. Um se apresenta como igual diante do outro, porque são iguais produtores e iguais proprietários, livres, autônomos e independentes da sua mercadoria, que é cambiada pela mercadoria do outro. Então, é importante pensar que aqui, nessa forma de apresentação das relações de produção capitalista, a única coisa que é trocada entre os diferentes agentes da troca são mercadorias, são coisas, aquilo que o direito chama, são bens patrimoniais alienáveis, são objetos externos, são coisas. E portanto aqui, vai dizer Marx, é o reino da autonomia, é o reino da liberdade, é o reino da independência, é o reino do Bentham, do utilitarismo, da visão utilitária da sociedade capitalista, onde os indivíduos dispersos pelo universo das trocas, trocam mercadorias de sua própria propriedade, bens externos alienáveis de sua própria propriedade, por bens externos alienáveis de propriedade de um outro sujeito, abstratamente igual a ele, e ambos satisfazem as suas necessidades de consumo nesse universo que Marx chama de esfera da circulação mercantil simples. Então aqui aparece aquilo que eu chamo o universo da autonomia da vontade, porque esse universo, o primeiro momento da troca analisado por Marx, é o universo da autonomia da vontade. Porque
os dois agentes que cambiam mercadorias permanecem donos legítimos e autônomos da sua vontade, porque as coisas que são trocadas são coisas externas ao sujeito que troca, são coisas, são bens patrimoniais alienáveis, aqui para usar uma expressão do direito. São mercadorias, são coisas, são objetos. Né? Então, o exemplo que Marx usa geralmente ali é a troca entre linho e casaco. Então, nessa troca entre linho e casaco, o proprietário do linho troca casaco por linho com o proprietário do linho. Ambos se apropriam dos bens externos de um e outro, mas não se apropriam da vontade e nem mesmo do corpo do agente que opera aqui, ora como vendedor, ora como comprador de mercadorias. Bom, de maneira geral, a gente pode dizer que esse é o universo da fantasia, da ideologia e do misticismo, da mística do mercado, que apresenta, né, o mercado como o reino, né, o reino dos direitos humanos, o paraíso dos direitos humanos, o paraíso da vontade, da inalienabilidade da vontade, o momento em que os homens, apesar de se relacionarem através da troca, se comportam como uma finalidade em si mesmo. Ninguém faz do outro um objeto, um instrumento, e ninguém vê no outro um meio para a satisfação das suas necessidades, da sua vontade. Porque os indivíduos permanecem autônomos, independentes e livres após o processo de troca. Por quê? Porque o proprietário do linho sai com o trigo da mesma maneira que entrou, e o proprietário do casaco sai com o linho livre, autônomo e independente da mesma maneira que entrou na relação de troca. Bom, Marx vai mostrar como essa troca evolui, não para uma troca entre dois agentes autônomos e independentes que trocam mercadorias para satisfazerem as suas próprias necessidades de consumo. Essa troca se transforma logo em seguida em troca de dinheiro por mercadoria. E nessa troca de dinheiro por mercadoria entra o problema da valorização do valor. A necessidade que o portador do dinheiro, a necessidade que o guardião do dinheiro tem de agora trocar dinheiro por mercadoria e mercadoria por dinheiro. Nesse momento da identidade, é o domínio da igualdade, por quê? E da troca de equivalentes, é o momento da troca de equivalentes, por quê? Porque o trigo e o linho trocado entre ambos é equivalente em valor, não há mais nem menos, é uma troca, não é troca de mais por menos, nem de menos por mais, é uma troca em valores iguais. O problema é que quando a troca se converte em troca de dinheiro por mercadoria, em que surge o agente do dinheiro, o agente do dinheiro põe uma finalidade diferente da finalidade que aparece aqui no universo das trocas de mercadorias. Porque agora o objetivo do portador do dinheiro, do guardião do dinheiro, é trocar mais por menos. E, portanto, aqui a gente entra, então, no segundo momento, que é o momento da diferença. Então, o momento da identidade é o momento de máxima alienação, por quê? Porque o trabalhador se compreende como igual. O trabalhador não se compreende nem mesmo como trabalhador. O trabalhador se compreende como um membro da sociedade de compras, da sociedade de consumo, da sociedade capitalista, no universo da compra e venda de mercadorias, onde ele aparece só como comprador, não como trabalhador, mas só como comprador de mercadorias. O problema é que quando surge a figura da diferença, do empresário capitalista, este empresário capitalista não vai comprar só mercadorias e revender mercadorias. Marx vai mostrar então para que dinheiro se transforme em mais dinheiro, para que o processo de valorização do valor possa ocorrer. O proprietário do dinheiro não pode ficar comprando mercadorias e vendendo mercadorias, essa mercadoria comum, esse bem alienável, esse patrimônio alienável. Ele precisa comprar uma segunda mercadoria que não circula no mercado geral de mercadorias. Ele precisa comprar uma mercadoria chamada força de trabalho. E, portanto, agora, a partir daqui, nós saímos de maneira lógica, de maneira imanente, nós marchamos, a exposição marcha, avança logicamente para além do mercado da troca
de equivalentes para além da troca de mercadoria contra mercadoria, e marcha então para um mercado específico, um mercado particular, dentro do mercado geral de mercadorias, que é o mercado de compra e venda da força de trabalho. Portanto, aqui a gente avança, né, para o interior de um mercado que não é o mercado da troca geral de mercadorias, mas o mercado onde aparecem agora dois agentes que compram e vendem mercadorias, que não são mais os mesmos agentes do momento anterior. Agora surge o agente proprietário do dinheiro, o guardião do dinheiro, que compra a força de trabalho do trabalhador. Perfeito? E é a partir daqui que nós avançamos então para além do momento da identidade e surge então o momento da diferença. Nesse momento em que o processo avança para o interior da compra e venda de força de trabalho no interior do mercado de trabalho, surge o momento da diferença. Surge o momento em que o trabalhador se compreende agora como diferente do patrão que compra mercadorias. Anteriormente, pensem como funciona a consciência do trabalhador quando ele recebe o salário e vai para o mercado de consumo comprar mercadorias. Quando nós vamos ao mercado de consumo comprar mercadorias comuns, nós não nos comportamos como trabalhadores, nós nos comportamos como simples compradores de mercadorias. Aqui não, aqui agora o trabalhador está vendendo mercadorias, mas não vende uma mercadoria alienável, não vende uma mercadoria que pode, uma mercadoria externa ao agente vendedor. Agora ele vende uma mercadoria que é o seu próprio corpo, uma mercadoria não separável. O trabalhador agora não pode divorciar-se da mercadoria que vende, certo? Então aqui já começa a aparecer, né, o quanto o mercado capitalista, né, é um mercado totalmente baseado no princípio da desigualdade. Por quê? Porque agora o objeto que é vendido não é um bem externo alienável, não é uma coisa externa, não é exatamente uma coisa, são as faculdades, as capacidades manuais e intelectuais do trabalhador para o processo de trabalho. Então aqui surge uma modificação na esfera da consciência, no mundo da consciência, porque o trabalhador já sente, ainda que não tenha clareza do ponto de vista teórico, da diferença efetiva, da diferença real que existe entre ele e o patrão. Porque o patrão aparece como o proprietário do dinheiro, o patrão não aparece mais como o proprietário de mercadorias. O patrão aparece como o proprietário de dinheiro e ele não aparece mais também como o vendedor de mercadorias, ao menos de uma mercadoria na forma de coisa. Ele agora vende a si mesmo em troca de dinheiro. Surge então, né, o momento que eu chamo o momento da diferença. Diferença não só ontológica, no sentido de que nós avançamos para um domínio da realidade mais amplo, mais genérico, mais abstrato, para um domínio mais imanente, mais interior, menos visível, mas também é um movimento em que a consciência do trabalhador marcha junto com o movimento da realidade, porque agora o trabalhador percebe que ele não é mais aquela mesma figura que aparecia no mercado da circulação simples de mercadorias, porque agora nós estamos no mercado da circulação não simples de mercadorias, da circulação de mercadoria na forma de uma faculdade para a produção de uma faculdade para o trabalho. Bom, nesse momento, né, trabalhador e patrão fecham uma espécie de contrato de trabalho, não é uma espécie, é um contrato de trabalho, que vai regular basicamente o valor do trabalho, vai regular basicamente o salário recebido pelo trabalhador e a duração da jornada de trabalho em que esse trabalhador será consumido, né? Em que a força de trabalho do trabalhador será consumida. Aqui ainda, em certo sentido, domina, em certo sentido, o princípio da igualdade, porque ainda não surge a desigualdade entre capital e trabalho, porque a relação de compra e venda entre capital e trabalho é regida pelo princípio da troca de equivalentes. Por quê? Porque o salário pago ao trabalhador equivale ao valor da força de trabalho
do trabalhador, né? A regra que explica as trocas, que rege as trocas no mercado geral de mercadorias, é a mesma regra que rege a troca de mercadorias entre capital e trabalho, né? O princípio da lei do valor. Mas aqui já há uma modificação na relação entre ambos, os personagens não são mais os mesmos, os agentes não são mais os mesmos, e a consciência, a maneira como o trabalhador se compreende nesse processo também não é mais o mesmo. Logo em seguida, os agentes, então, da troca entram para a esfera da produção, para dentro da fábrica, onde o contrato de trabalho vai ser executado. Aqui aparece, então, o que Marx fala de domínio despótico, da vontade particular do patrão sobre a vontade particular do trabalhador. Aqui surge, então, a submissão da vontade do trabalhador à vontade do patrão. A vontade do patrão, qual é a vontade do patrão? A vontade do patrão é, como comprador de mercadorias, fazer uso da mercadoria comprada. Marx explica ali, que do ponto de vista das leis de troca do mercado de mercadorias, do ponto de vista das leis do mercado, o patrão tem direito a consumir a mercadoria comprada, a capacidade para o trabalho do trabalhador, que é a mercadoria que o trabalhador vende, como qualquer outro agente da sociedade capitalista tem de consumir a mercadoria comprada. O problema é que agora o direito que o patrão tem de consumir a mercadoria comprada e de fazer livre uso da mercadoria comprada entra em choque com a natureza da mercadoria vendida, porque a mercadoria vendida agora não se diferencia em grande sentido daquele que vendeu a mercadoria. Aquele que vendeu a mercadoria ainda não é um escravo, porque Marx explica que o sujeito não se vendeu totalmente, para o patrão. O sujeito vendeu a sua capacidade de trabalho, que deve ser gasta, consumida e esgotada dentro de uma jornada de trabalho previamente acordada. Então aqui a ideia de uma autonomia da vontade, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade foi totalmente negada, foi totalmente transpassada, negada no sentido dialético da palavra, e já surge uma relação totalmente invertida, diferente, negativa, em relação à maneira como as relações entre capital e trabalho apareciam ao nível da circulação mercantil simples e ao nível da troca entre capital e trabalho. Porque agora o trabalhador é posto para trabalhar a serviço do patrão, e o patrão deseja extrair do trabalhador o máximo de trabalho, o máximo de mais-valia, o máximo das suas energias vitais, tanto manuais quanto intelectuais, a fim de valorizar o valor ao seu grau também máximo. Então aqui surge a exploração, a ideia de exploração e a mais-valia. Aqui a gente avança, então, aqui a gente entra para o campo da oposição. Então a fábrica é o momento da oposição. Por que oposição? Porque agora surge um conflito entre capital e trabalho sobre o modo como essa mercadoria vai ser consumida. Porque agora interessa para o vendedor de mercadorias discutir com o comprador como essa mercadoria vai ser consumida. Porque agora a mercadoria que vai ser consumida é o próprio vendedor. Antes, o trabalhador era indiferente. Antes, como mero vendedor de mercadorias, era indiferente em relação ao destino da mercadoria vendida. Agora não, agora o trabalhador não é indiferente ao destino da mercadoria vendida, porque a mercadoria vendida são as suas próprias faculdades, o seu próprio corpo, a sua própria vida, dedicada então ao trabalho. Então aqui nós podemos pensar que a gente avança para o campo também, não só da oposição, mas também da negação. Por quê? Porque surge então a luta entre capital e trabalho. Então aqui, quem conhece o Capital, sempre me refiro aqui, é o momento em que Marx estuda aqui as passagens da fábrica, a formação da jornada de trabalho, as lutas sindicais, as lutas operárias que surgem em torno, basicamente, da duração da jornada diária de trabalho. O momento máximo desse movimento é quando os trabalhadores conseguem arrancar dos patrões a famosa lei fabril, que regulamenta o momento em que começa e o momento em que termina a jornada de trabalho. Aqui nós estamos, então, do ponto de vista da teoria do valor, no momento da
da ideia, é o momento já da desigualdade. Por quê? Porque aqui ainda, na consciência do trabalhador, aqui surge aquilo que eu chamo de consciência sindical do trabalhador. Por que consciência sindical? Porque o trabalhador acredita numa coisa totalmente falsa do ponto de vista de Marx. Primeiro, ele acreditava falsamente haver igualdade entre compradores e vendedores, entre capital e trabalho, entre aquele que vende e aquele que compra mercadorias. Aqui ele acredita que ainda existe uma certa desigualdade. Mas por que uma desigualdade? Uma desigualdade porque o trabalhador acredita que está numa relação de troca com o capital. Por quê? Porque o trabalhador acredita que trocou o trabalho por salário. Do ponto de vista técnico, a gente pode dizer que aqui nós entramos no campo da troca de não equivalentes. Então, na consciência sindical do trabalhador, que é a consciência do trabalhador, né, em relação ao patrão, a consciência do trabalhador das lutas sindicais, do ponto de vista do trabalhador, a diferença, a existência da relação capitalista de trabalho não é injusta em si mesma. Ela é injusta porque o patrão não está comprando, não está pagando a sua força de trabalho de acordo com o seu valor. Então, a luta em torno do salário é, na verdade, uma luta para equiparar o salário recebido em dinheiro ao valor da força de trabalho. Mas o trabalhador ainda acredita que existe uma relação de troca entre capital e trabalho. Por que relação de troca entre capital e trabalho? Porque o capital entra com dinheiro e o trabalhador entra com trabalho. O que é uma troca? Aqui é importante pensar tecnicamente o significado de troca. A troca pressupõe duas coisas: reciprocidade e equivalência. Então, na troca pressupõe que a entrega de um bem corresponde a um bem recebido em troca. E os bens trocados são proporcionalmente iguais em termos de valor. Então, a consciência sindical do trabalhador acredita que o que há de injusto na relação de troca entre capital e trabalho é essa desigualdade entre o salário recebido e o valor, né, da força de trabalho, né, o custo de vida do trabalhador, que é maior do que o salário recebido pelo patrão. Então, a consciência sindical luta para equiparar ou para abolir esta diferença, que eu chamo de diferença quantitativa, não qualitativa, entre capital e trabalho, porque não procura eliminar a diferença ontológica, a diferença real entre capital e trabalho, mas só uma diferença em termos de quantidade numérica entre o valor da sua força de trabalho e o salário recebido em troca. Meu tempo estourou, eu vou avançar então rapidamente para o momento da negação da negação. A negação da negação começa a partir da seção 7ª, quando o trabalhador descobre que não há relação de troca entre capital e trabalho, que todo o sistema capitalista se funda numa ideia falsa de que há troca. Na verdade, Marx vai explicar, não aparece isso claramente aqui, que há uma diferença entre circulação e troca. Troca e circulação não é a mesma coisa. Por quê? Porque a troca pressupõe contrapartida. A circulação não pressupõe contrapartida. Por quê? Porque a mais-valia tomada do patrão pelo trabalhador é tomada sem troca. Mas aquela riqueza circula através do mercado em relações de troca. Mas não há troca. Por quê? Porque o trabalhador, quando se apropria da sua riqueza no mercado de trabalho, no mercado de bens de consumo, que é o mercado onde o trabalhador gasta o seu salário, o trabalhador, na verdade, vai comprar um produto que ele próprio fabricou. Então, quando o sujeito compra um produto que ele próprio fabricou, não há troca. Há só circulação de mercadorias, mas não troca. Então, aqui, o grau de consciência do trabalhador se desenvolve ao nível da negação da negação, quando o trabalhador faz a crítica à ideia de troca. Por quê? Porque o sistema começa pressupondo a existência de trocas entre capital e trabalho,
a ideia de que o sistema se funda na ideia de troca, e de troca entre valores equivalentes. No interior da fábrica, no interior das lutas sindicais, o trabalhador, o movimento operário faz a primeira crítica. Ele critica não a troca, mas critica a ideia de equivalência na troca e luta para que a troca seja troca de equivalência, entre valores equivalentes. Aqui não. Aqui ele compreende que não há nem equivalência e nem troca, mas somente expropriação, roubo e furto da riqueza que ele produziu por parte do trabalhador. Ele compreende, então, que toda a relação de trabalho entre capital e trabalho é uma relação de furto, de roubo e de exploração. Bom, Marx avança, então, o processo até o último item do capítulo 24, onde ele vai descrever a assim chamada acumulação primitiva, e descreve, logicamente, como se deu todo o processo de nascimento, evolução e auge do sistema capitalista. Então, Marx mostra que, na verdade, o sistema surge no interior da Europa através da expropriação, porque a expropriação é o ato que funda a sociedade capitalista, quando os pequenos camponeses, os pequenos proprietários, os servos de gleba são expulsos da terra, são expropriados da terra, seja pela nobreza, seja pela burguesia, e essa propriedade transforma-se em propriedade capitalista. Esse mesmo movimento de negação da propriedade e de expropriação continua no interior da própria classe dos capitalistas, através do mecanismo da concorrência, quando o grande capital expropria o pequeno capital. Marx vai então explicar ali os conceitos de concentração e centralização do capital, que são diferentes formas que o grande capital tem de expropriar, de negar o direito de propriedade aos irmãos da mesma classe, mas que são menos poderosos do ponto de vista das relações de troca. E o sistema é completado, a exposição é completada, o movimento de expropriação iniciado pela burguesia é completado, então, quando os trabalhadores agora expropriam os monopólios que se formaram a partir da expropriação do grande capital do pequeno capital pelo grande capital. Então, o movimento se encerra através daquilo que Marx chama de expropriação dos expropriadores, e quando o movimento operário, a classe operária, Marx cita até de maneira jornalística os materiais sindicais, os materiais do movimento operário do século XIX, contemporâneos a ele, aonde o próprio movimento já exige, já reivindica a expropriação dos expropriadores. Então aqui nós chegamos ao momento último do processo de exposição. Esse processo passa então por todos os diferentes níveis, momentos da realidade e do processo de produção capitalista, Começa pela troca, avança para o interior da produção, depois sai de novo para a esfera da reprodução, da troca e do recomeço do processo, e se encerra então pela expropriação dos expropriadores pelo movimento operário, que agora se esclareceu nesses combates, se esclareceu nessa relação com o próprio processo de valorização do valor administrado e controlado pelo próprio empresário capitalista. Aqui então, usando uma terminologia de Marx, ocorre a dissolução desta merda toda. Esta merda toda é uma expressão que Marx usa numa carta para Engels, tentando explicar a lógica da exposição, a lógica que organiza aqui a exposição do livro primeiro. Bom, abrimos para perguntas, para consultas, para dúvidas. Enfim, é dessa maneira que eu tento pensar como nós podemos equiparar, em certa medida, o modo de exposição, o modo de organização, a temática da consciência contida no Capital com a fenomenologia do espírito de Hegel, que também pensa o problema da consciência, não nos termos de Marx, mas a consciência mais geral, mais ampla, que Hegel chama de consciência, ou saber, ou espírito,
e que nós aqui, meio tentando compreender Hegel a nosso modo, chamamos de consciência da humanidade no seu sentido mais geral. Agradeço a atenção de vocês e a gente era então para isso. Eu gostaria de agradecer a palestra do professor Jardir e, antes de passar a palavra ao público, só fazer esse pequeno comentário, que essa última citação não foi traduzida assim pela Boitempo, não é um problema. Qual citação? Da metodologia? Essa que você fez. Porque ele também utiliza a mesma expressão na ideologia alemã. Acabar com esta merda toda. Eu confiro. Não está traduzido está traduzido de outra maneira na ideologia alemã. Como eu estudo em alemão é bem claro. Bem claro. Acho que é Schluss. Eu não lembro agora. Não recordo agora. Agora não sei porque eu leio a da Abril Cultural, que é mais antiga. Não lembro. Mas é bem eufemizado assim na tradução. Bom, eu gostaria de saber questões. Bom, eu teria uma questão que seria o seguinte, porque o que você entende, por exemplo, da crítica que Marx faz nos manuscritos econômicos na parte da fenomenologia de Hegel em relação a essa sua exposição? Quer que eu responda? Então, eu tenho defendido aqui até certo ponto, né, uma liberdade de interpretação da obra de Marx. Assim como defendo até certo ponto a liberdade de interpretação de outros autores, de outras filosofias. É claro que a maneira como eu tento compreender, em grande sentido, não está claramente posta ou exposta, né, no texto de Marx. Você não vai encontrar essa ordenação no texto. Mas eu penso que é uma interpretação razoável, é uma interpretação possível, porque nós temos que pensar o seguinte, né? É verdade que Marx, na sua juventude, criticou, né, ferreamente, né, de maneira até injusta, Hegel, né, a fenomenologia, a lógica, a filosofia do direito. Mas é verdade também que Marx nunca se declarou anti-hegeliano. É verdade também que no próprio prefácio do Capital, Marx fala, né, que se reivindicava, em certo sentido, uma espécie de discípulo de Hegel, né, porque quando Marx escreve o Capital já em 1867, né, segunda metade do século XIX, Hegel era visto como um cachorro morto na Alemanha, né? O hegelianismo tinha entrado em crise, né? Emergiu aí as ciências humanas, emergiu o neocantismo, o positivismo, e Marx, em certo sentido, né, procura se associar a esses movimentos, né, de crítica à metafísica, de crítica ao idealismo, que toma conta do espírito intelectual cultural da Europa no final do século XIX, mas também não procura se associar a esse movimento de maneira cega. Ele procura também conservar, ainda que não clara e explicitamente, toda a sua formação neo-hegeliana, né? Todos os seus vínculos com a filosofia alemã, com o idealismo alemão, e a crítica, em certo sentido, a crítica começada por Feuerbach, né? A crítica filosófica ao próprio Hegel. Então eu penso que a gente não pode, né? A gente tem que imaginar que todo autor é um sujeito vivo. E como um sujeito vivo, ele está em
processo permanente de transformação, de revisão, de reformulação, né, das suas próprias ideias, das suas próprias teorias, daquilo que ele pensava no passado, né? E, em certo sentido, Marx, às vezes, é claro, né, de dizer que rompeu com o hegelianismo, mas, em certo sentido, em grande sentido, a gente não pode levar muito ao pé da letra essas declarações de Marx, né? Porque o hegelianismo é visto como um cachorro morto entre a intelectualidade europeia, alemã, e mesmo entre o movimento operário, né? Mesmo no interior do movimento operário, Hegel é visto como um sujeito conservador, como de fato era Hegel, né? Hegel, apesar da grandiosidade do seu pensamento, da contribuição que teve para Marx, e eu pessoalmente acredito que Marx tem uma dívida muito grande com Hegel, que a tradição marxista procura negar, né? Principalmente a tradição soviética, né? Mas um marxismo mais de natureza positivista, cientificista, tentou excluir, né? Tentou pôr de fato um corte absoluto entre Marx, ao menos o Marx da maturidade, e o Marx da juventude, né? E eu penso que há possibilidades de uma leitura mais rica filosoficamente do Capital e das obras de Marx, da juventude, mas desde que a gente rompa com o preconceito com o estudo de Hegel e da compreensão da riqueza do pensamento de Hegel. Então é verdade que Marx faz uma crítica grande, né, a Hegel ali nos manuscritos, né, a fenomenologia, mas era o Marx lá com 26 anos, né, morrendo jovem, né? E aqui já é Marx maduro, né, o Marx adulto, que passou por várias experiências, né? Em Hegel a ideia de experiência, né, é fundamental para o processo de evolução da consciência, né, mesmo da consciência teórica. Mas aqui é possível a gente ver que Marx não está tão longe, assim, tão distante de Hegel, mesmo na terminologia, mesmo na forma de exposição, mesmo nos temas, né, o problema da consciência, que é um problema duro, bastante apreciado pelo marxismo, né? Alguma questão? Eu, em princípio, tenho uma simpatia por essa sua tentativa, ela é bastante engenhosa, né? Aí eu fiquei prestando atenção em algumas formulações suas que eu acho que seria legal. Então, quando você está escrevendo sobre isso, é isso? É um projeto que está saindo já escrito, né? Enfim, deixa eu só falar aquelas coisas que eu prestei atenção. No final, você falou em que parar em certa medida, ou seja, você foi cauteloso. Porque justamente, né, o que me chamou a atenção, eu conheço mal, né, as duas coisas. Quando dei aula, eu, enfim, li bastante, tanto uma obra quanto a outra e tal. Mas na fenomenologia do espírito, e me corrija se eu estiver errada, né, você tem um movimento de progresso. E todas as figuras da consciência são figuras em que uma supera a outra, vamos dizer assim, né? No caso do Capital, na sua exposição, você não tem esse progresso, né? Não, tem. Uma figura em relação à outra é mais progressiva. É um progresso em relação ao anterior. Sempre. Você consegue mostrar isso. Porque sabe por quê? Teve um momento, quando você falou do momento da diferença, né? Você disse assim, eu até anotei, porque eu queria te perguntar sobre isso. O trabalhador se compreende como diferente do patrão que compra a mercadoria, força de trabalho, né? Então, você usou a expressão, o trabalhador se compreende num determinado momento. Eu fiquei pensando,
ele já se compreende nesse momento? Depois, mais à frente, você disse, o trabalhador sente. Então, acho que ele precisa prestar atenção, entendeu? Tem que ter um rigor na forma de... Tudo bem, falando, a gente não tem mesmo, eu sei disso, né? Só estou querendo contribuir, não, obviamente, criticar. É pensar assim, né? Nesse momento ele já se compreende, porque daí seria ele já teria consciência já naquele momento. Porque acho que tem um pouco aquela coisa, você é sensível, você se parece, enfim, aquele papo, né? Então eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso, né? Que tem esse progresso e fala que sim, né? Então que chega lá no fim, tudo bem, no fim tá claro, porque ele já, as projeções dos procriadores e tal, seria o saber absoluto e tal, tudo bem. A apoteose, né? Mas, porque é muito difícil fazer, você sabe, né? O grau de dificuldade que você se meteu, né? De tentar fazer um paralelo entre cada uma das figuras da consciência, né? E a consciência do trabalhador no capital, né? Não sei se você vai conseguir fazer um troço assim para o trabalho da vida, né? Mas eu tenho a maior simpatia por isso, inclusive, e concordo com você, quando você fala uma hora que defender a liberdade de interpretação de Marx, nossa, assim embaixo, e inclusive, eu lembraria mais uma vez a minha querida amiga Rosa Luxemburgo, que era uma marxista de carteirinha, mas que dizia assim, Marx não escreveu nenhuma Bíblia. Ele deu ideias para a gente continuar trabalhando no sentido daquilo que ele fez, né? Não é catecismo que ele fez. Então, tudo bem. Mas enfim, pensa bem, você consegue mostrar cada figura, na figura do trabalhador, da consciência do trabalhador? Então, Isabel, aqui a questão é a seguinte, eu não tenho uma pretensão, e eu penso que não há uma relação homóloga entre as figuras da consciência contidas na fenomenologia e as figuras da consciência contidas aqui no Capital, certo? Eu não pretendo fazer, por exemplo, talvez seja isso que você esteja querendo saber, por exemplo, onde a razão observadora aparece no Capital, onde a figura do estoicismo aparece no Capital, onde a figura do ceticismo aparece no Capital. Não, isso é totalmente, eu penso que é impossível de fazer isso. Nem Marx tentou, né, fazer uma correspondência unívoca entre as figuras da consciência da fenomenologia e as figuras da consciência operária ou proletária no Capital. Mas eu penso que é possível fazer, encontrar em diferentes momentos onde aparecem as diferentes figuras da consciência. E aqui eu acho, do ponto de vista, acho não, aqui é de certeza mesmo, as figuras da consciência na fenomenologia são formas progressivas. Cada uma das figuras, na verdade, as figuras da consciência estão dispostas numa linha sucessiva, a gente poderia dizer, né? E cada figura sucessiva é mais rica, é um progresso em relação à figura antecessiva. O sucessor é mais rico do que o antecessor. Há um progresso, há uma elevação, há um aprofundamento. Cada uma dessas diferentes figuras da consciência compreende o mundo de maneira mais rica. De maneira mais rica significa de maneira mais próxima do saber absoluto e de maneira mais distante da certeza sensível. Então, cada uma dessas figuras da consciência representa um progresso em relação à figura anterior, né? Porque as figuras vão evoluindo, aquela ideia de que o processo marcha do abstrato ao concreto, até a figura última do processo, que é o saber absoluto, que em certo sentido seria o conjunto de todas estas figuras, mas agora representada, agora
exposta na forma do saber propriamente filosófico, né? Então não há uma relação unívoca ou homóloga entre as duas obras, né? Eu defendo a ideia de que a fenomenologia serve muito mais de inspiração, modelo inspirador, né? A outra questão do sentimento, aqui, então, acho que pegando um pouco a palestra do Rosalvo anteriormente, aqui não dá para fazer uma oposição radical entre sentimento e consciência, né? Entre o momento da sensação, entre sentidos, entre o sensível e o racional, né? Porque o próprio Hegel vai mostrando como o sensível vai tornando-se progressivamente racional. O próprio termo, né, certeza sensível, acho que é Zimmer, Wissenheit, o próprio termo, né, certeza sensível, é porque é uma certeza, uma forma precária de consciência que é puramente sensível, que nasce, né, da relação sensível que nós temos com o mundo, né? A compreensão do mundo que nós temos a partir da relação com os objetos externos, né, na forma do isto, do agora, do aqui, né? Aqui é um banco, aqui é um copo d'água. Mas esta mesma certeza sensível não é inteiramente sensível. Ela contém aquilo que o Rosalvo fala, ela contém algo de racional, ela não é inteiramente irracional. Ela tem algo de racional que vai se desenvolvendo ao longo do processo. Então, claro, porque o saber absoluto é a forma superior de saber? Porque ela é a forma mais racional. A certeza sensível é a menos racional, é a mais sensível, é a mais fundamentada nos sentidos. As outras figuras da consciência, elas marcham numa espécie de purificação do sensível na direção da pureza do racional e do pensamento absoluto, pleno, perfeito, acabado, na forma do pensamento filosófico. Eu penso que no Capital também aparece assim, né? O sentimento e o consciente não estão totalmente em oposição. Ou seja, o sentimento que o trabalhador tem de que algo está errado no momento em que ele assina o contrato de trabalho com o patrão, o trabalhador sente que há algo de estranho no contrato de trabalho assinado com o patrão. O trabalhador sabe que todas aquelas promessas que estão contidas no contrato de trabalho não serão cumpridas pelo patrão, ainda que ele não tenha compreensão do porquê, das causas, dos motivos pelos quais o contrato é só a forma jurídica da relação. Porque o contrato prevê férias, 13º, né, pausa. Agora, o trabalhador sabe que no interior da fábrica as relações são agora relações reais, não relações formais e jurídicas. Ele sabe que vai ser explorado, ele sabe que vai ter as suas energias gastas, né? Ele sabe do risco que tem de entregar o corpo e a alma para o processo de trabalho, do desgaste que ele irá sofrer na fábrica, da perda de tempo, de vida, de energia e de mundo que ele vai sofrer na fábrica. Ele sente tudo isso, mas nada disso é claro, nada disso está esclarecido do ponto de vista da consciência. Mas o próprio processo vai transformando aquela sensação em verdade, vai dando clareza às sensações e mostrando que aquela primeira impressão, aquela primeira sensação era verdadeira, não era falsa. Porque o processo vai mostrando que a relação entre capital e trabalho, de fato, é baseada no princípio da desigualdade, no princípio da diferença, no princípio da exploração, no princípio do mais pelo menos, né? E que há algo de errado com a relação capitalista de trabalho. Por quê? Porque o trabalhador sabe já de antemão, mesmo que nunca tenha passado pelo processo de trabalho, sabe de antemão que ele vai sair do processo de trabalho sempre como trabalhador, sempre igual em termos de acumulação de riqueza, porque ele não vai acumular riqueza, e sabe que no outro polo há um sujeito que vai sair sempre como desigual,
sempre mais rico, sempre mais forte, sempre mais poderoso do que ele. Então, o Capital tenta expor, né, a lógica do nascimento, do desenvolvimento, do progresso e da formação da consciência de classe do trabalhador, até atingir o grau máximo de consciência, que é aquilo que nós chamamos de consciência revolucionária, que é a consciência que o trabalhador tem de que as contradições do sistema capitalista são insolúveis, não podem ser resolvidas no interior do próprio sistema e, portanto, é preciso tomar o sistema, aniquilar o sistema e implantar um novo sistema. Sem capital, sem trabalho, sem propriedade privada, sem dinheiro, sem mercadorias, sem a troca. Última rodada. Bem, meu nome é Nilo, eu sou membro da comunidade interna, como aluno da UNAT, Universidade Aberta, terceira idade, e da comunidade externa, como vizinho da UEI, e que procuro estar aqui tanto numa condição como noutra. Tentando ir um pouco adiante, né, nessa linha de exposição, eu ia perguntar para você como é que fica então o tal do capítulo inédito, particularmente depois, né, como é que vai evoluir, mesmo que a gente já se dê muito satisfeito, e eu me sinto muito contemplado com tudo que já foi feito até agora, a própria questão da terra e a relação com a natureza, como é que de algum modo, né, vai acrescentar ou tornar mais complexo toda essa lógica de exposição, não é como você nos antecipou até agora. Na verdade é um pedido, né, de um plus, porque, como eu disse, eu já me sinto muito contemplado e muito satisfeito por tudo que foi apresentado agora, que vai nos dar um fôlego enorme, né, para levarmos adiante esse exercício, né, muito interessante que nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir. Tem mais uma questão e aí a gente encerra. Eu queria me referir mais especificamente à questão da subsunção, né, formal e real. Boa tarde, professor. Meu nome é Paulo. Sobre a consciência sindical, eu queria saber se dá para pensar nela a partir de uma determinação classista. Por exemplo, ela pode ser pensada como uma consciência pequeno-burguesa, tal como as ideologias da social-democracia, do social-liberalismo, e um representante aqui destacado no Brasil é o lulismo, se tem uma conexão, assim, pode se pensar nessa determinação classista. E quanto à herança hegeliana do Marx, tanto marxistas pensam em déficit em relação a ela, quanto de forma de transbordamento. A gente pode pensar no Althusser, que é uma posição cientificista, né? O marxismo soviético, como você falou, e se a gente pensar, por exemplo, no jovem Lukács, do História e Conhecimento de Classe, o Mesaros chega a dizer que ele quis ser mais hegeliano que o próprio Hegel. E a gente sabe também que o Hegel ele apanha tanto recebe assim, críticas, tanto da parte mais positivista, cientificista, quanto daquela parte que faz uma leitura romântica, racionalista e tal. Eu queria saber qual que seria a medida exata assim, dessa herança hegeliana em Marx, assim. Se é mais um método de exposição ali do Capital, ou tem a ver também com o método de pesquisa? É isso. A tua questão
eu não posso responder a tua questão na medida em que eu compreendi que você quer a medida exata da relação entre Marx e Hegel. Na verdade, nós só podemos ter uma medida aproximada, né, das relações entre Marx e Hegel, né? Em que medida Marx rompeu com Hegel e em que medida Marx continuou, em certo sentido, neo-hegeliano, é absolutamente impossível, né, da gente dizer, né, com exatidão. Mas eu tenho defendido a ideia de que, claro, Marx não é hegeliano. Marx fundou, né, eu não diria, né, que tenha fundado uma teoria ou uma doutrina, né? Marx, na verdade, em certo sentido, continuou a crítica ao hegelianismo, né? O Capital é uma crítica ao hegelianismo na medida em que é uma crítica ao modo de produção capitalista, na medida em que é uma crítica revolucionária do sistema de produção capitalista. Mas eu tenho defendido a ideia, né, de que nós só poderíamos, né, pensar um marxismo mais rico, um Marx mais rico filosoficamente, voltando no tempo e compreendendo as referências filosóficas de Marx, né? Na verdade, compreendendo as raízes filosóficas do pensamento de Marx. Então, em certo sentido, nós deveríamos voltar ao século XIX, esquecer a história do século XX, esquecer o marxismo que se produziu a partir da morte de Marx e estudar a obra de Marx em relação com os antecessores de Marx, né? O que não é a regra do marxismo. A regra do marxismo é estudar o marxismo que veio depois de Marx ou estudar o marxismo sem pressupostos, né? Um marxismo que, em certo sentido, já nasce pronto como um paradigma científico, um modo de como se compreender cientificamente a realidade, e desprezando ou menosprezando as influências filosóficas de Marx. Há muita, né, há outras formas de interpretar, né, as influências filosóficas de Marx, que é através de Feuerbach, de Spinoza. Mas eu pessoalmente acho que as relações de Marx com Hegel e as relações de Marx com a fenomenologia é mais rica, é mais produtiva. Ela produz uma forma de compreender o marxismo menos dogmática, menos cientificista, menos preocupado com a exatidão do movimento, com a exatidão da coisa. Porque aqui, claro, Marx apresenta a forma lógica de como a coisa se desenvolve no pensamento. Na realidade dita empírica, é claro, as formas de consciência avançam e recuam. E só chegaram até a última etapa do processo, que é a expropriação dos expropriadores, de maneira a Revolução Russa, que foi a única experiência de tomada revolucionária do poder feita pelo movimento operário. As outras revoluções, em certo sentido, né, caem fora do esquema geral apresentado por Marx. Mas a lógica, o movimento geral é esse. A gente poderia se perguntar, bom, se a lógica é o movimento imanente, a tendência geral do movimento operário, do processo de acumulação capitalista, do processo de valorização do valor, de transformação de dinheiro em mercadoria, mercadoria em dinheiro, dinheiro em mais dinheiro, se a lógica é essa, porque essa lógica não se cumpriu na realidade. Se a lógica é necessária, se o movimento segue necessariamente esse curso, essa marcha de formas cada vez mais alienadas de consciência a formas cada vez mais esclarecidas de consciência, porque se o movimento lógico imanente é esse, porque ele não ocorre dessa maneira na realidade. Porque a realidade ela é mais complexa, porque a realidade é dirigida pelo proprietário dos meios de produção,
que conhece essa lógica e não quer que essa lógica se desenvolva natural e espontaneamente, porque existe a burocracia sindical que conhece essa lógica e não quer que essa lógica se desenvolva espontaneamente. Os patrões não querem que essa lógica se desenvolva espontaneamente, naturalmente, que esse seja o curso normal e natural do processo, porque o curso natural e normal do processo é a expropriação e a negação da própria propriedade privada e da existência do patrão como patrão. A burocracia sindical também não quer, por quê? Porque a burocracia sindical sabe que o movimento lógico, livre e natural deste processo significa a própria liquidação da burocracia sindical. As burocracias partidárias, que conhecem o processo, sabem que se o processo seguir esse curso, ele necessariamente vai negar e aniquilar a própria burocracia partidária. Então há uma série de sujeitos no interior do processo, no interior da realidade, que Marx não desconhecia, ou que não conhecem a lógica imanente ao processo, ou que conhecem, mas não estão de acordo com essa lógica. E acreditam que o movimento deve seguir uma lógica contrária. A lógica não imanente. Bom, eu agradeço a todos e eu agradeço ao Jadir e estou... Não, é porque nós temos um problema de tempo que... A pergunta dele... o capítulo 4? Ah, tá. O capítulo inédito, eu conheço ele bem. Ele é inédito e ficou de fora. O capítulo inédito é um famoso capítulo 6º que Marx escreveu e não incluiu dentro do primeiro livro, ficou de fora. Mas, em grande sentido, todo ele está contido no primeiro livro, né? Essa diferença entre subsunção formal e subsunção real estão ali, né? A diferença entre o sistema de trabalho das manufaturas, né? A cooperação do trabalho fundado na manufatura, onde a submissão do trabalhador é formal. Formal por quê? Porque o trabalhador ainda detém um certo controle sobre o processo de trabalho e há uma certa dependência do patrão em relação ao trabalhador. Já no momento da fábrica, nos capítulos sobre a fábrica, a submissão do ponto de vista da lógica do sistema de produção é total, porque o trabalhador se submete totalmente ao sistema de maquinaria, onde toda a vontade, toda a autonomia do trabalhador foi negada naquele momento do ponto de vista do processo de produção, mas não do ponto de vista do processo político, porque do ponto de vista do processo político o trabalhador continua até certo ponto autorizado a se organizar legalmente, democraticamente, para reivindicar uma jornada de trabalho mais compatível com as necessidades do trabalhador, um salário mais equiparável ao valor da força de trabalho, certo? Eu acho que está contido ali, né? As questões todas foram conservadas, né? Na edição final. Bom, eu convido a todos a voltarem às 7 horas para a conferência final do professor Paulo Eduardo Arantes. Até lá, então. Uma coisa muito difícil, porque eu acho que é muito técnico.